Olá, amados irmãos em Cristo, com muita alegria que eu venho esse momento tão precioso de poder compartilhar a palavra e sermos edificados na palavra, na presença do nosso Deus, aonde o Espírito Santo ministra e ministrará sobre cada um de nós de um modo único e especial. Quero orar antes com vocês. Deus querido, Pai amado, Deus de amor, Deus de graça, eu quero nesse momento, Pai, me unir com cada irmão, Pai, que está nessa hora ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor possa estar nesse momento, Pai, levando cativa cada mente, Senhor, que está agora aqui ouvindo. Que a Tua palavra, ela ministre de modo profundo sobre cada um de nós. Que o Senhor possa, Deus, nos dar o discernimento daquilo que o Senhor espera de nós. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, possa nos dar, Senhor, abrir a nossa audição e olhos espirituais para que possamos ouvir a Tua voz, entender a estratégia que o Senhor deseja nos dar, para que possamos ser guiados pela voz do nosso comandante, que é Jesus Cristo. Eu oro, Pai, e consagro esse tempo nas Tuas mãos, e que da minha boca não saia nenhuma palavra vinda do meu eu, mas, amado Espírito Santo, fala através dos meus lábios, para que essa mensagem, ela traga a resposta e a edificação para todos que a ouvem. Essa é a minha oração que faço e já consagro esse tempo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, essa semana o Senhor vem falando muito sobre estratégias de guerra. Estratégias de guerra. Nós estamos num campo de batalha. Em qualquer âmbito, seja na nossa casa, seja na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade, seja no trabalho, seja na faculdade, na escola, aonde quer que estejamos. Estamos num campo de batalha. E para cada âmbito, para cada lugar, o Senhor deseja nos dar uma instrução, o Senhor deseja nos dar uma estratégia, o Senhor deseja nos ensinar a maneira com a qual nós obteremos a vitória provida da vontade dEle para a nossa vida. Então o Senhor me trouxe três homens de Deus, e um deles, que é o primeiro ao qual eu quero iniciar compartilhando, foi sobre Noé, né? Quando naquele momento em que havia entrado toda uma corrupção na humanidade e eles estavam vivendo um momento tenebroso, nada diferente do que nós estamos vivendo nesse atual tempo ao qual vivemos. Lá em Gênesis, no capítulo 6, diz o seguinte: Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. E no versículo 6 ele diz: Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Amados, a profundidade da tristeza do que Deus estava vendo sobre a humanidade, da qual Ele havia criado para um plano tão maravilhoso. E por conta do pecado, do coração obstinado, esse povo se rendeu à perversidade, é o que a palavra fala, e à corrupção, e fugiu totalmente daquele plano que Deus tinha para que pudessem vivenciar. Então, diz o seguinte no versículo 8: A Noé, porém, o Senhor mostrou-se benevolência. E esta é a história da família de Noé, a partir do versículo 9. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Quer dizer, aqui a gente vê que diante de toda uma humanidade, o Senhor viu que havia um homem
que buscava a sua presença, que orava, que tinha comunhão com Deus. E no versículo 13, nós vemos o que Deus fala para Noé. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Amados, aqui então, a instrução para Noé naquele momento, para aquela batalha, para aquele momento, era: construa uma arca. Essa foi a instrução, essa foi a estratégia para que Noé e a sua família fossem salvos. E o propósito que Deus tinha é que eles pudessem viver um novo tempo sobre a terra, que pudesse vir um novo tempo sobre a terra. E foi isso que aconteceu. Veio um novo tempo sobre a terra. E foi quando Deus também fez uma aliança eterna de que Ele jamais destruiria novamente. E aí, trouxe a simbologia através do arco-íris, que é essa lembrança que nos traz quando vemos um arco-íris. É a lembrança do amor e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E amados, qual é a estratégia de Deus, a qual Ele está dando para cada um de nós, para que venha um novo tempo? Chegou esse novo ano de 2024, e qual é a estratégia de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua parentela, para a tua vizinhança, para o meio aonde você convive e está, aonde o Senhor tem te levado? Aqui a gente vê que a partir do capítulo 7, a gente vê, o capítulo 6, versículo 22 diz: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Noé, ele tinha um coração ensinável, amados. Noé, ele tinha um coração obediente, um coração que se submete à vontade do Pai. E muitas vezes não é fácil, Não é fácil nos submetermos à vontade de Deus, porque por vezes nós temos essa milícia entre a carne e o espírito. É um mundo que nós vivemos, é tudo imediatista, é tudo para ontem, não podemos esperar, é tudo com uma pressa. Só que é como aquele ditado no mundo, mas que é muito verdadeiro: a pressa é inimiga da perfeição. E o Deus Todo-Poderoso, Ele tem um plano perfeito para tu e para a minha vida. E muitas vezes a nossa pressa, esse imediatismo, faz com que a gente viva um plano imperfeito. Faz com que o nosso coração se torne obstinado. E esse coração obstinado não está alinhado com a vontade de Deus. E aí os ouvidos começam a ficar ensurdecidos. E a mente, por vezes, não está alinhada mais com o plano nem o propósito perfeito. Porque quando eu desejo aquilo na minha hora, no meu tempo e não na vontade de Deus, eu começo a atuar com o meu querer, com o meu achômetro. E eu paro de vivenciar o plano perfeito para vivenciar o plano imperfeito que eu quero para a minha vida. E o Senhor está nos chamando por um tempo de alinhamento na vontade dEle. Por um tempo novo para a tua vida, para a tua história, para a tua casa, para a tua descendência. E para isso, nós precisamos ter esse coração como o de Noé. Um coração obediente, um coração ensinável, para que nós possamos estar alinhadas na vontade dEle e discernir as estratégias que Ele tem para esse tempo, para esse momento, para que a gente possa viver uma nova estação. Porque o tempo de agora, o tempo do que tu estás vivendo, ele não determina o teu amanhã e muito menos o teu futuro. Mas o que o Senhor, Ele espera de mim e de ti é que nós saiamos aprovados, é que nós possamos discernir a instrução dEle, para que a gente saia mais que vencedora, para a glória dEle. Tem uma palavra em Eclesiastes que o Espírito Santo está me trazendo,
que diz assim, as coisas que já aconteceram, o Senhor torna a acontecê-las. E eu li esse versículo e um dia o Espírito Santo disse, sabe por quê, filha? Porque, sabe aquela prova, vamos colocar assim, sabe aquela prova que tu sempre reprovou? O Senhor sempre esteve do teu lado, tentando que tu saísse aprovada. E sabe essa prova que tu nunca foi aprovada? E que Deus sempre quis que tu saísse aprovada? Pois é, ela vai voltar de novo a acontecer. E o Senhor vai estar do teu lado, ali torcendo para que agora tu saia aprovada. Mas para eu poder sair aprovada, sabe o que eu preciso? Eu preciso estar alinhada na vontade de Deus. Eu preciso escolher a cada dia buscar a santidade. Não é perfeição, santidade, é separação do pecado. E quando eu busco e me posiciono, a prova vai vir. E o Senhor vai me dar força suficiente para que agora, quando a situação for colocada como já aconteceu, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 vezes na tua vida, agora tu não caia mais, agora tu não reprove mais. E o Senhor vai estar ali, vai filha, vai que agora tu vai passar, vai que eu tô aqui contigo, vai que eu tô te dando força, vai que agora tu vai vencer. E essa brecha na tua vida, eu vou encerrar para a glória do meu nome na tua vida, para que o meu nome seja glorificado através da tua vida. E amados, essa área aonde muitas vezes somos escravizados pelo inimigo, o Senhor, Ele torna essa prova aprovada, essa vitória nos dada, o maior testemunho para a edificação não só da nossa vida, mas de muitos que Deus vai colocar no teu caminho, para que tu possa falar, compartilhar. E assim como o Senhor te ajudou, tu vai ajudar outros, que é o que a palavra de Deus fala. E o segundo que o Senhor me trouxe foi Moisés, este homem de Deus, ao qual se colocou à disposição do Senhor. E eu sempre gosto de lembrar que o Senhor, Ele precisa levantar apenas um, para que toda uma família, para que toda uma descendência, para que toda uma parentela possa ser também salva, liberta e transformada pelo sangue de Jesus. E eu quero pegar naquele momento da travessia do Mar Vermelho, que está no livro de Êxodo, no capítulo 14, do versículo 13 ao 15. Então teve, sabemos que ali, assim como Moisés, então Deus levantou para libertar o povo ali das mãos de Faraó. E aí quando então passa o período das 10 pragas que o Faraó liberta o povo está ali na frente do Mar Vermelho, apavorados porque atrás estavam vindo os egípcios, porque o Faraó se arrependeu de ter liberado eles, libertado eles. E nessa hora então é que eles têm esse momento extraordinário de viver o sobrenatural de Deus. Então diz assim, eles já haviam experimentado, a resposta, o milagre das pragas que estavam acontecendo, mas agora eles experimentam de algo extraordinário. E diz então assim, Moisés respondeu ao povo, naquele momento que estavam todos aflitos, olhando os egípcios se aproximando. Moisés respondeu, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. É precioso, profundo. Então, primeiro, Moisés fala para o povo,
não tenha medo. E o Senhor está te dizendo e está me dizendo: não tenha medo sobre esse desafio que tu estás enfrentando, sobre essa guerra que tu estás enfrentando. Não tenha medo, porque o Senhor, Ele disse que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém. O Senhor disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu, nele já somos mais que vencedoras. Aleluia! Precisamos crer nas promessas. Precisamos nos apegar a essa palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que é a tua espada, a minha espada, com a qual nós destruímos com toda aquela seta inflamada que o inimigo por vezes lança na tua mente, para que tu seja paralisada pelo medo, para que tu seja muitas vezes tu fique acovardada, que tu por vezes fique paralisada, tendo um sentimento de abatimento, de desânimo. E precisamos repreender isso, amados, porque se eu e você usar do poder e da autoridade que Cristo nos deu, o mal, ele tem que bater em retirada. E o que eu quero te dizer com isso? Que o inimigo sabe disso, que se você usar do que o Senhor já te deu como autoridade, ele sabe que ele já está destruído. Mas para isso, ele fica tentando, tanto você quanto a mim, para desanimar, para bater, para colocar um cansaço exagerado, para colocar um sono demasiado, uma exaustão fora do normal. Precisamos estar alertas, amados. Nós estamos no mundo e a palavra de Deus fala que o mundo jaz do maligno. Precisamos entender que nós estamos numa guerra, num campo de batalha, e precisamos usar as armas e as estratégias certas. E aqui o Senhor fala então para não ter medo, fiquem firmes. Precisamos ficar firmes no Senhor, para que nós possamos ver o livramento que o Senhor está dando a ti e a mim todos os dias da nossa vida. Livramentos, amados, que muitas vezes nós nem imaginamos, o Senhor nos dá todos os dias. Até quando dormimos, é o Senhor quem guerreia por nós. E Ele segue dizendo: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Precisamos confiar no Senhor, porque para a gente se acalmar, a gente precisa confiar. E para a gente confiar, a gente precisa ter comunhão. E para ter comunhão, a gente precisa se posicionar, que é declarar: não, eu vou me acordar e eu vou ter minha comunhão com o Senhor, e eu vou botar para despertar mais cedo, eu não vou deixar passar, eu vou entregar as minhas primícias do meu tempo ao Senhor. Eu estou cansada sim, mas eu vou permanecer buscando a direção e a orientação do Senhor. E Ele segue falando: diga aos israelitas que sigam avante. Em outras versões fala: marchem. Então, Moisés, nessa travessia do Mar Vermelho, o momento crucial foi quando o povo, primeiramente, foi liberto, e a estratégia, em meio ao medo, foi: marchem. Uma ordem de Deus para eles, mas também para mim e para você. Que nós não venhamos a ser paralisadas, que nós não venhamos a permitir com que o medo nos abata, mas que a gente possa lembrar que se eu usar da autoridade que Cristo me deu, o Senhor, Ele vai entrar no combate e Ele vai lutar a tua guerra, e Ele já te deu a vitória. É só simplesmente eu e você tomar posse dessa autoridade do nome de Cristo e usar essa arma poderosa, que é a oração, que é o jejum, que é orar a palavra e declarar quem é que reina, quem é que governa, e de quem já é a vitória. Ela é tua, amado, ela é tua, amada, ela é minha, e precisamos nos apegar às promessas, precisamos confiar, precisamos ter comunhão, precisamos lembrar que se o Senhor é por nós,
ninguém será contra nós. Aleluia. Precisamos marchar. Esse marchar é um posicionamento, é perseverar e é seguir avante, sem olhar para trás, sem se abater, sem retroceder, porque os que retrocedem serão destruídos, mas os que permanecerão serão salvos. Aleluia. É promessa que está em Hebreus, no capítulo 13. E por fim, amados, eu quero terminar com o terceiro personagem. Poderia citar vários aos quais Deus deu estratégias, mas o Senhor e o Espírito Santo me trouxe esses 3. E o terceiro foi Josué. Josué, então, vemos esse homem de Deus que foi um instrumento precioso nas mãos do Senhor. Quando então eles precisavam passar pela cidade de Jericó para chegarem à terra prometida, foi no momento onde essa cidade não permitiu a passagem deles. Diz que ela estava completamente fechada por conta dos israelitas, ninguém entrava, ninguém saía. E diz então no capítulo 6, a partir do versículo 2, então o Senhor disse a Josué: saiba que entregarei nas suas mãos Jericó, seu rei e os homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante os 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. E o Senhor declarou para Josué: avancem, marchem ao redor da cidade. E fala então no versículo 20: quando soaram as trombetas, o povo gritou. O som das trombetas e o forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Muitas vezes a gente fica, como esse povo. 7 dias. E diz que eles tinham que marchar ao redor da cidade por 7 dias e no último, marchar 7 vezes. Muitas vezes o Senhor, Ele nos dá uma estratégia bem fora daquilo que nós imaginávamos. Para a mente humana, de certa maneira, uma incoerência. Mas na mente do Senhor, a total coerência da qual Ele daria e trouxe a vitória para aquele povo, de um modo sobrenatural. Amados, muitas vezes a gente inicia o processo de marchar. Um dia, vai 2 dias, mas daí começa a passar um tempo e você começa: Deus, será que tu está me ouvindo? Deus, será que isso mesmo veio de ti? Deus, será que essa instrução realmente, será que foi o Senhor quem deu? Mas já passou 2 meses, mas já passou 3 meses, mas já passou 1 ano. E nada. Amados, o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. Mas uma coisa eu posso te dizer: se a resposta ainda não chegou, o maior milagre já está acontecendo, que é na tua vida. Na tua vida. Então siga marchando, perseverando, porque a promessa, aquilo que o Senhor já te deu como orientação, como estratégia para a tua vitória, para o teu milagre, segue avante, segue marchando, segue fazendo aquilo que o Senhor mandou você fazer. Porque se Ele mandou, se Ele te deu a promessa, persevera, porque ela vai se cumprir. Mas se você desanimar, se você não continuar marchando durante o período que Ele te deu, e no último dia, se você não der as 7 voltas conforme Ele te disse, se não houver no teu coração obediência, se não houver no teu e no meu coração submissão, a promessa, ela pode acontecer como foi
lá com aqueles israelitas no passado que não entraram na terra prometida. O Senhor tinha um plano para eles. Eram de dias e durou 40 anos. E os que entraram foi a nova geração, não foi aquela geração que recebeu a promessa. Porque houve o que no coração? Obstinação, desobediência. Eles não continuaram. Mas eu e você, o Senhor tem um plano maravilhoso. E depende de nós a recebermos essa instrução e seguir obedecendo, até vermos a promessa se cumprir, seja em que área for da sua vida. Mas o Senhor é fiel para cumprir a obra que Ele começou. Ele é fiel para completá-la até o dia da volta do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero dizer que, assim como houve a queda de Jericó, com a ordem, avancem, marchem ao redor da cidade, sitiem esse lugar, continua. A ordem de Deus para mim e para você, a estratégia que Ele vai dar para que o teu milagre aconteça. Você vai entender a direção, a instrução no teu quarto secreto. E lembrei só de mais um que eu queria compartilhar, que é Josafá, esse homem que ficou alarmado por uma guerra que estava se levantando na vida dele. Quantas vezes nós nos sentimos alarmadas também por algo que está se levantando, por uma situação que está acontecendo. Mas sabe o que este homem fez? Diz assim: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. O que você faz quando algo acontece? Você se desespera? Você se abate? Você se entristece? Ou você também consulta ao Senhor? Ele consultou o Senhor, ele proclamou um jejum em todo o reino e ele reuniu todo o povo para orar. Que coisa maravilhosa! Um homem de Deus reuniu o povo para orar. Ele foi para a comunhão com o corpo. Muitos se afastam da comunhão com o corpo, mas o Senhor nos chama para estar de volta na comunhão com o corpo. Se você se afastou, se algo aconteceu, o Senhor está te chamando. Volta de novo para a comunhão com esse corpo, para que você seja fortalecido na força do nosso Deus. E o lindo, amados, que quando eles começaram a orar juntos como corpo, o Senhor se revelou. O Senhor se revelou através de um amado que estava ali. E Ele disse para todo aquele povo, Ele disse: escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Olha que coisa maravilhosa, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. E eu quero ler para vocês mais abaixo. Ele diz assim no versículo 17 de 2 Crônicas, no capítulo 20. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. E Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. E qual foi a estratégia, amados? A estratégia era, depois de consultar, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade. Indo à frente do exército, cantavam: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e os montes de Seir que estavam invadindo Judá
e eles foram derrotados. Aleluia. Aqui, amados, a estratégia era: adore, adore, louve, volte para a essência da adoração, volte a tomar posse dessa arma maravilhosa, volte a adorar. E enquanto tu adora, o Senhor guerreia, o Senhor peleja a tua guerra e Ele quer te dar a vitória. Mas o Senhor diz: não tenha medo, essa guerra não tem a ver contigo, minha filha, meu filho. Essa guerra tem a ver comigo e eu sou contigo e eu quero te dar a instrução para que essa guerra seja vencida. Então, amados, vamos orar, vamos perseverar e vamos nos posicionar. O posicionamento meu e teu é: tire tempo para estar com o Senhor. Volte à comunhão com o corpo. Volte à verdadeira adoração na presença do Pai. O Senhor, Ele ama quando um filho, uma filha adora. O Senhor, enquanto nós adoramos, o Espírito de Deus, entre os louvores, Ele habita. E tu muda o ambiente, e tu transforma o ambiente através da adoração. Então abra a tua boca, que seja para entoar louvores, que seja para glorificar o nome do Senhor. Não murmure, não lamurie pela circunstância, não te desespere, não te apavore, mas ouça a instrução, a estratégia para essa guerra, que o Senhor vai te dar a vitória. Deus amado, obrigada pela tua palavra, obrigada pela tua promessa. Obrigada porque tu não és homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Obrigada, Senhor, por essa arma poderosa que tu nos deixou, que é a tua palavra, por essa arma poderosa que é a adoração e por essas estratégias que tu tens e deseja dar a cada um de nós de uma forma única e especial. Assim como tu deste para Noé uma instrução, uma estratégia, assim como tu deste para Moisés, assim como tu deste para Josué e para Josafá e para tantos outros, que o Senhor possa nos dar a estratégia que vem do alto, para que possamos entender aquilo que o Senhor espera de nós, para que possamos discernir o tempo, perseverar, jamais desanimando, mas avançando no clamor, na intimidade, na comunhão contigo, na comunhão com os irmãos, no repartir desse pão maravilhoso que é Cristo, repartindo o amor, vivendo essa unidade com o corpo, para que possamos continuar recebendo mais de Ti, da instrução, da sabedoria, do discernimento do Espírito, para que tenhamos a vitória e para que venhamos experimentar o infinitamente mais, o sobrenatural, o extraordinário que Tu tens para cada um de nós. Obrigada, Pai, que a Tua palavra, ela chegue, ela entre, ela penetre e ela produza frutos para a glória do Teu nome. Eu selo essa palavra sobre cada um que está ouvindo e já Te glorifico por aquilo que o Senhor ainda fará por cada um de nós. É no nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que eu oro e eu te abençoo, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre ti e que o Senhor te dê a vitória em nome de Jesus, porque nele já somos mais que vencedores. Aleluia, que o Senhor te abençoe. Amém.